do livro Aprendendo a Observar, de Marilda Fernandes Dana e Maria Amélia Matos. Unidade 4. Definição dos objetivos e planejamento do trabalho. Todo trabalho em que se utiliza a observação como um instrumento de coleta de dados, seja de pesquisa ou de aplicação, requer do psicólogo uma série de decisões. Decisão com relação ao que será observado, a quem será observado, aonde a observação ocorrerá, a frequência das observações, como serão registrados os dados e etc. Todas essas decisões, embora possam parecer escolhas arbitrárias do observador, são feitas com base em critérios bem estabelecidos, sendo o objetivo do estudo, ou, melhor, o problema a ser investigado, o principal critério utilizado por ele. O objetivo do estudo é a diretriz, que norteia a observação. E a primeira etapa do trabalho do observador consiste justamente em estabelecer o objetivo para o qual a observação será realizada. Ao definir o objetivo, o observador deverá especificar de forma clara e objetiva o que pretende com a observação. O objetivo pode aparecer na forma de uma pergunta ou na forma afirmativa, com o verbo no infinito. A nosso ver, a segunda forma é a mais adequada, na medida em que indica ao observador o que deve ser feito. Vejamos alguns exemplos. Exemplo 1.a. Quais são as brincadeiras que ocorrem no pátio durante o recreio? 1.b. Identificar as brincadeiras que ocorrem no pátio durante o recreio. 2.a. Meninos e meninas brincam de forma diferente? 2.b. Analisar se existem diferenças nas brincadeiras apresentadas por meninos e meninas. 3.a. Como se desenvolve uma brincadeira? 3.b. Analisar como se desenvolve uma brincadeira, início, meio e fim. 4.a. Com quem a criança brinca? 4.b. Analisar como as crianças se agrupam ao brincar. 5.a. Quem propõe a brincadeira exerce a liderança da mesma? 5.b. Verificar a relação entre quem propõe a brincadeira e quem exerce a liderança da mesma. 6.a. Como ocorrem as desavenças entre crianças? 6.b. Identificar os comportamentos exibidos numa desavença entre crianças, assim como os eventos antecedentes e consequentes aos mesmos. 7.a. O que mantém o comportamento de desatenção à aula? 7.b. Analisar os comportamentos de desatenção à aula exibidos por uma criança. Como ocorrem, quando ocorrem e quais suas consequências imediatas. 8.a. Qual candidato deverá ser selecionado para o cargo de chefia de um setor em uma indústria têxtil? 8.b. Avaliar se o candidato preenche os requisitos para o cargo de chefia de um setor em uma indústria têxtil. 9.a. O ritmo da fala de um cliente em terapia está relacionado às suas áreas problema? 9.b. Identificar mudanças no ritmo da fala de um cliente em terapia e quando as mesmas ocorrem. 10.a. Qual o grau de comprometimento emocional do indivíduo que ingressa no hospital psiquiátrico? 10.b. Avaliar o grau de comprometimento emocional do indivíduo que ingressa no hospital psiquiátrico. Embora a diferença entre as duas formas de apresentação dos objetivos possa parecer sutil, verifiquem que a forma B focaliza o comportamento do observador, enquanto a forma A
focaliza apenas o assunto de seu interesse. Lembre-se, entretanto, que a escolha por uma ou outra é uma opção pessoal sua. O objetivo de estudo deve ser especificado de forma clara e objetiva. Após a definição do objetivo, você está em condições de iniciar a segunda etapa do trabalho, o planejamento da coleta de dados. Planejar a coleta dos dados significa especificar quem será observado, onde a observação ocorrerá, a frequência das observações, o tempo de observação, o que será observado e como serão registrados os dados. Ao especificar quem será observado, o observador deve se referir ao número total de sujeitos previstos, assim como aos critérios utilizados na seleção dos mesmos. Por exemplo, sexo, idade, nível socioeconômico, grau de escolaridade ou outra característica relevante. Identificar onde a observação ocorrerá significa dizer os locais e situações escolhidos para observação. Por exemplo, sala de aula, durante atividade livre, de 3 escolas particulares de classe média da Zona Sul, da capital paulista, escola A, escola B e escola C. Ao determinar a frequência das observações, o observador especifica o número de sessões planejadas para um determinado período de tempo, assim como a duração total do trabalho. Por exemplo, 3 sessões semanais durante 2 meses. E ao indicar o tempo de observação é feita referência à duração da sessão. Por exemplo, as sessões terão 1 hora de duração. Quanto ao que será observado, isto é, os comportamentos e eventos ambientais a serem focalizados, o observador poderia a. Fazer um registro amplo das ações, isto é, registrar os comportamentos motores, as expressões faciais, os comportamentos vocais, assim como os eventos antecedentes e consequentes a esses comportamentos. B. Selecionar determinadas classes de comportamentos a serem registradas, por exemplo, registrar unicamente interações ou unicamente os comportamentos motores, as expressões faciais ou uma categoria pré-definida, por exemplo, disputa por brinquedos. C. Focalizar a observação e registro em determinada parte do corpo, por exemplo, os movimentos da mão ou da boca. Por último, como serão registrados os dados? Isto é, indicar as técnicas de amostragem e de registro utilizada. As técnicas de amostragem e de registro serão objetivo da unidade 6. O objetivo de estudo direciona as escolhas a serem feitas pelo observador com relação a cada um destes itens, mas, além dele, o conhecimento já existente do assunto, o interesse específico do observador e as condições possíveis de realização do trabalho são levados em conta. Os autores Dessen e Murta, de 1997, salientam que o enfoque teórico do pesquisador exerce também influência nas decisões. As escolhas do pesquisador, que tem por orientação teórica a análise experimental do comportamento, diferirá possivelmente daquelas feitas por um pesquisador cujo enfoque teórico é o etológico. Analisemos os objetivos 1 e 5 citados anteriormente. No caso 1, identificar as brincadeiras que ocorrem no pátio durante o recreio. O objetivo determina que o sujeito da observação são crianças. O local da observação é o pátio de uma escola durante o intervalo de recreio, e o que será observado são os diferentes tipos de brincadeira apresentados pelas crianças. O conhecimento já existente, o interesse específico do observador e as condições possíveis de realização do trabalho irão influenciar na determinação do sexo e idade das crianças a serem observadas, na região e escolas escolhidas para observação, no período em que as mesmas ocorrerão, na frequência e duração das sessões, assim como nas técnicas de amostragem.
O conhecimento ou não do assunto a ser investigado influirá também na técnica de registro de dados a ser escolhida. No caso de um assunto conhecido, o registro poderá ser feito através de categorias pré-definidas. Já no caso de um assunto desconhecido, a melhor escolha será o registro cursivo. No caso 5, verificar a relação entre quem propõe a brincadeira e quem exerce a liderança da mesma, o objetivo também determina que os sujeitos serão crianças, mas nesse caso serão focalizadas as iniciativas, ou melhor, os comandos da criança na brincadeira e se estes são acatados pelas outras crianças. E a técnica de amostragem mais adequada será o registro por episódio. Isto é, o registro que focaliza a brincadeira e a atuação de cada criança na mesma. O conhecimento já existente, o interesse específico do observador e as condições possíveis de realização do trabalho irão influenciar, como no caso anterior, na determinação do sexo e idade das crianças a serem observadas, no local em que a observação será realizada, no período em que as mesmas ocorrerão, na frequência e duração das sessões, assim como na técnica de registro de dados. Ao planejar uma pesquisa, deve-se levar em conta, além do objetivo do estudo, o conhecimento já existente do assunto, o interesse específico do observador e as condições possíveis de realização do trabalho. O delineamento da pesquisa, em função das escolhas a serem feitas pelo observador, vai determinar a validade das conclusões, isto é, sua validade interna e externa. Validade interna refere-se à consistência das declarações da amostra, isto é, se as afirmações feitas são representativas da amostra, enquanto validade externa refere-se a interpretações e generalizações da amostra para outras situações e populações. Questões de estudo. Primeiro, como o objetivo deve ser definido? Segundo, o que significa planejar a coleta de dados? Terceiro, explique cada uma das informações a serem fornecidas no planejamento. Quarto, quais são os critérios que o observador utiliza no planejamento? Quinto, o que vem a ser validade interna e externa?